Sabe quando você acha que você tem tudo sob controle, mas na verdade você não tem porra nenhuma sob controle e a qualquer momento tudo pode dar merda? Então, foi basicamente o que aconteceu. Pra quem não tá entendendo porra nenhuma, calma lá que eu já vou explicar. Se você é novo do canal, você provavelmente não sabe que eu faço alguns jogos, alguns sérios e outros zoeiros, e dessa vez decidi fazer uma coisa diferente. Eu vi que ia começar uma Game Jam muito louca feita pelo André Young. Pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube e ele fez uma Game Jam chamada Game Jam. Na verdade, essa é a segunda Game Jam. Então eu falei assim, por que não participar, né? Pô, por que não? Eu não sei. O que pode errar? E pra aqueles que estão aí moscando, não sabem nem o que é uma porra de uma Game Jam. Uma Game Jam é basicamente uma competição que várias pessoas fazem um jogo sobre um certo tema e no final ganha o jogo que for melhor bem feito ou melhor executado, não sei, vai depender muito do critério de quem vai julgar a Jam. E no caso, o tema dessa Jam era um contra todos. O tema é razoavelmente livre, então você pode fazer inúmeras coisas com o seu jogo. Ele só precisa ter essa ideia de que você vai estar contra todo mundo ou que todo mundo vai estar contra você. E eu nunca tinha participado de uma jam, uma competição dessas na minha vida. Então eu pensei comigo mesmo, por que não participar agora? E foi aí que começou a dar um monte de merda. Então vamos começar pelo começo, que é o primeiro dia da Jam. O tempo de conclusão dessa Game Jam foi de 7 dias, então você só tinha 7 dias pra terminar o jogo inteiro, começar do zero e finalizar. E no primeiro dia eu fiquei pensando, caralho, que porra de jogo que eu vou fazer? E foi aí que eu pensei em fazer o Slash Dash na Flash parte 2. Pra quem não conhece, eu fiz um outro jogo chamado Slash Dash na Flash, que era basicamente um jogo onde você tinha uma espada e ficava espadando todo mundo, dando umas madeiradas em todo mundo. E esse jogo eu fiz em basicamente 3 horas, então não seria problema fazer ele de novo melhor e no tema da Jam. Então eu comecei o projeto, eu comecei a fazer os modelos, peguei as animações, montei tudo, comecei a fazer as coisas iniciais, o controle do personagem, que é a coisa mais importante que tem no projeto inteiro. Eu sabia que muita gente ia trazer um jogo muito conceitual, um jogo de história, um jogo com objetivos bem diferenciados, então eu pensei justo no contrário, eu ia fazer um jogo basicamente sem sentido nenhum. A ideia do jogo era pra ser um jogo totalmente zoeiro, sem noção, e não era pra fazer sentido. Então a coisa que eu investi foi na movimentação do personagem e no gameplay. A ideia do jogo é pra você se sentir um deus. Eu queria basicamente colocar um personagem tão OP, que você mata os inimigos muito facilmente. Mas aí você pode pensar que o jogo vai perder a graça, porque vai ser muito fácil, então não vai ter desafio nenhum. Mas aí que vem a coisa, como o jogo é um contra todos, eu resolvi fazer um jogo de horda gigantesco, onde você tem um cenário gigante e você tem que enfrentar milhões e milhões de inimigos de uma vez só. Um jogo estilos antigos God of War Hack and Slash, onde você tem aquelas Blade of Chaos e sai arregaçando todo mundo na madeira, e os inimigos tecnicamente não são suficientes pra você conseguir matar eles muito facilmente, apesar de eles tentar dar dano em você. A história do jogo era bem simples, como eu disse, o jogo era pra ser bem zoeiro, bem sem noção. Então o nosso personagem principal, o nosso jogador, ia ser o Jin Caterani. Ele ia ser um veterano, um lendário guerreiro que lutou em diversas guerras com maestria e sagacidade. Porém, nesse jogo ele ia estar de férias. Esse guerreiro lendário tava de férias por causa que ele ficou muito tempo lutando e ele achou que tava de saco cheio e foi tirar umas férias na praia. O que acontece é que outro guerreiro chamado Arcocaten veio desafiar o Jin Caterani numa batalha. Só que acontece que o Jin Caterani não tava nem aí, ele só queria relaxar, ele tava tranquilo na praia. E aí ia começar uma putaria do caralho e o jogo ia ser em volta dessa história. E pra quem notou os nomes esquisitos do personagem, é por causa que todos eles iam falar em japonês. A ideia do jogo era pra ser bem satirizado mesmo, bem ridículo, bem esquisitão. Então todos os personagens iam falar em japonês com uma voz super foda, tipo assim, ó. Mas aí beleza, no primeiro dia eu fiz o controle completo do personagem, toda a movimentação, animação. Tava faltando algumas coisinhas, mas era coisa pouca. Aí no próximo dia eu já conseguia finalizar esse controle e começar a fazer a inteligência artificial, os ataques, etc. Tudo que eu tinha feito no primeiro dia completo, que eu fiquei tentando fazer, montando tudo, simplesmente foi pro inferno. O que acontece é que a engine que eu tava usando, que era o Unity, ele simplesmente crashou e corrompeu tudo que eu fiz. O controle que eu fiquei o dia todo fazendo, basicamente foi pro inferno. O Unity corrompeu ele, porque ele simplesmente fechou e corrompeu tudo. E aí nos próximos dias eu tive que tirar um pouco esse projeto do foco, porque eu tinha outras coisas pra fazer. E um tempo depois eu voltei e refiz tudo. E nesse meio tempo que eu tive que refazer tudo, o meu PC simplesmente explodiu. O meu Windows começou a dar um monte de problema, começou a dar tela azul, começou, nossa, a dar tudo. E aí eu tive que formatar o meu computador. Então você pode perceber que o diabo encarnado veio até mim pra poder ficar enviando energias negativas pra mim desistir, mas o que acontece é que eu não desisti, eu persisti até o final e mesmo assim deu merda. O que acontece é que nesse meio tempo do meu PC explodir, eu tenho que formatar meu computador, eu tenho que refazer tudo de novo. Eu não consegui terminar o jogo
jogo a tempo da Jan. Eu consegui, claro, fazer muito mais coisas do que eu falei. Eu consegui fazer um pouco mais inimigos. Alguns cenários já estavam meio que prontos. E algumas mecânicas até estavam um pouco mais avançadas. Mas depois de todo esse BO da desgraça, eu achei melhor, em vez de ficar rushando o jogo, fazendo o jogo que nem maluco pra entregar logo, passar essa chance e fazer um jogo melhor e mais bem feito quando eu tiver tempo, em vez de jogar um jogo todo fodido lá só pra participar. Então basicamente essa é a história do meu jogo, da minha primeira Jan, minha primeira participação em uma Jan. Nem sei se posso dizer participação, porque eu basicamente não participei. Mas provavelmente se tiver mais uma, eu vou participar. Não precisa ser essa necessariamente, mas provavelmente eu vou participar de uma outra Jan e vou trazer aqui pra vocês todo o progresso. Mas o jogo que eu fiz tá em desenvolvimento e eu vou mostrar aqui pra vocês agora um trechinho do que eu fiz. E vocês me falam se vocês gostariam de uma continuação disso, algumas coisas, algumas ideias a mais que vocês possam ter. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como ficou o Slash Dash na Flash 2, ainda não finalizado. Camiseta confortável. Então eu já tô aqui dentro do jogo e como vocês podem ver, aqui é o nosso personagem. Esse aqui é o meio que o início da gameplay. Na verdade, esse aqui é o final do jogo. Eu decidi mostrar essa parte aqui porque essa parte é a que tá menos finalizada. Então eu vou mostrar primeiro as movimentações básicas do personagem. Você pode ver aí o bonecão que a gente joga. Esse aqui é o Jin Caterani, o lendário guerreiro que a gente joga. E como vocês podem perceber, ele tá segurando um lápis como uma arma. Então vocês podem ver ele aqui parado, tranquilão. Ele tá em cima da água, como vocês podem ver. Então eu vou mostrar aqui a movimentação padrão dele, como que ele se movimenta e tudo mais. Então vamos lá, olha aí ele correndo. Essa é a animação básica dele se movimentando. Eu achei que ficou bem legal. Ele coloca o lápis pra trás, fica uma brisa. Você consegue andar pra todas as direções, como você pode ver. Você consegue ter esse controle 360 graus do personagem. E uma coisa que vocês podem estar percebendo, que é esse trail, é essas pegadas que ele deixa na água enquanto ele anda. Cada passo que ele faz, ele deixa uma dessas pegadas na água, podemos dizer, e sobe um pouco da água, porque como ele é um guerreiro super poderoso, só o pé dele já faz uma força imensa e ele consegue até ficar em cima da água tranquilamente sem afundar. E essa aqui é a movimentação básica. A gente pode andar normalmente e a gente pode pular também. Quando a gente aperta o botão espaço, a gente pula e ele faz essa animação de caindo aqui normalzinho, nada demais, totalmente tranquilo. Uma movimentação bem básica, bem legal de jogos hack and slash. Geralmente é nessa onda aqui, é nessa pegada os jogos de hack and slash rápidos que existem por aí. Então basicamente essa é a movimentação básica do personagem. Porém, a gente tem alguns poderes especiais. A gente pode atacar com o nosso personagem, a gente pode atacar qualquer coisa. Então se a gente apertar o botão esquerdo do mouse, a gente vai fazer o ataque básico, que é esse daqui. Como vocês podem ver, é um ataque bem tranquilo. Ele varia entre duas animações, uma pela direita e outra pela esquerda, igualzinho ao Slash Dash na Flash 1, que é basicamente a mesma ideia. A diferença é que esse jogo aqui é totalmente em terceira pessoa, como você já pode ter percebido. Então a gente pode pular, a gente pode bater e a gente pode andar normalmente também. E como vocês podem perceber, quando a gente bate, o lápis que a gente tá usando faz uma marca por onde ele passa, pra você saber por onde ele meio que bateu. É mais um efeito pra deixar o jogo mais legal. Então basicamente essa é a movimentação básica. A gente pode pular, andar e bater. Porém a gente tem mais um poder que é basicamente o poder do jogo, que é basicamente o Dash. A gente tem um poder muito inspirado no Flash, esse Flash mesmo que você tá pensando, aquele super-herói e tal. Então quando a gente aperta Shift e começa a correr, a gente tem uma super velocidade. Basicamente é uma cópia, assim podemos dizer, do poder do Flash. É até bem parecido, porque eu coloquei um trail atrás, bem parecido. Mas se liga como é que é. A gente tá andando aqui normal e quando eu aperto o Shift enquanto a gente tá andando, a gente ativa esse modo do capeta aqui, que é o modo do Dash, e a gente começa a correr que nem maluco rapidamente. Você pode ver que ele até muda a animação de correr e ele faz esse trail em volta dele, que é bem parecido com o trail do Flash, porém fica bem legal, fica bem interessante. Você pode sair correndo que nem um maluco. E quando você pula com esse poder, ele faz essa animação especial. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pular e vou apertar Shift. Ele vai fazer essa animação especial. Ele vai meio que dar um impulso, como se ele não tivesse controlando esse poder. Esse poder estivesse fazendo ele muito mais rápido do que ele deveria. Então ele meio que tá sendo empurrado pra frente com esse poder maravilhoso. E dá esse efeito aqui, que ele parece que tá sendo empurrado pelo efeito. Então basicamente essa é a movimentação padrão do jogo. Eu achei que ficou bem interessante, ficou muito dinâmico. Essa coisa de você poder pular, você poder andar rapidamente, você poder sair correndo que nem maluco, andar em cima da água. Que essa era a ideia do jogo inicial, que era você poder ser muito rápido, você ser poderoso, ser muito OP em relação aos outros inimigos. Então é esse poder aqui que dá graça no jogo, que é pra você ser maluco, sair rebocando todo mundo na lapada. E o nosso herói aqui, nosso lendário guerreiro, ele usa um lápis que é justamente pra entrar na lore do jogo, de nada fazer sentido. Eu também posso usar esse modo dash quando eu tô batendo, então eu posso fazer o ataque básico e ao mesmo tempo apertar o shift pra ele dar esse poder maluco, um dash com ataque, e aí fica esse poder bizarro, maluco, que ninguém consegue parar. E é isso aí, não tem como. Essa aqui seria, na verdade, a boss battle final do jogo. Seria em cima do mar, porque o jogo começa na praia, e aí depois eles iriam pro meio do mar pra poder lutar, e o Arcocaten ficaria gigante desse tamanho. Então esse Arcocaten é basicamente outro guerreiro boladão que quer provar o seu valor, derrotando o Jin Caterani, que é o personagem que a gente joga. Bom, já tô aqui na praia, como vocês podem ver, um cenário um pouco diferente
diferenciado. E a gente já pode ver os inimigos vindo atrás da gente. Esse aqui seriam os inimigos do jogo. São basicamente clones daquele outro grandão que tava no meio do mar, que é basicamente o inimigo principal do jogo. Como o jogo ia ser meio trash, eu acabei usando isso pra poupar tempo de desenvolvimento. Então a ideia do jogo era pra ele criar vários clones, ressurgir vários clones do inferno e vir atrás da gente com esses clones em massa, antes de batalhar com a gente. Então esse aqui é basicamente o inimigo beta do jogo. Eles são basicamente idênticos àquele inimigo grandão que vocês viram lá no mar, só que eles têm movimentação completa e eles atacam a gente. Vou deixar eles atacar a gente aqui pra vocês verem o ataque dele. Ele dá uma serrotada na gente, você pode ver eles dar uma serrotada na gente, ó, tranquilão. A gente não toma dano ainda, porque eu não fiz sistema de dano pro nosso personagem, porque não deu tempo de terminar o jogo. Mas é isso aí, esse aqui é basicamente os inimigos do jogo. Esse aqui é o protótipo da praia do jogo. Com certeza a praia não ia ser assim, porque essa praia aqui tá bem básica mesmo. Pode ver que tem até uns cubos ali, brancão, sem textura. A praia toda retona, sem nada. Se você subir aqui onde seria a rua da praia, você pode ver que tem um lugar todo mal texturizado. Até a animação de cair ali tá toda cagada. Não sei por qual motivo, mas ele fica com essa animação toda errada. Então vamos voltar lá pra praia em si e lutar contra esses caras. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona o combate do jogo, que é basicamente muito parecido com o combate do primeiro jogo. Pra quem lembra o primeiro jogo, um hit mata qualquer tipo de personagem. Aqui também é a mesma coisa, que é pra justamente dar a ideia que o nosso personagem é muito poderoso. Então a gente tem esse ataque aqui, que é o ataque da lapada. A gente pode usar ele com boost pra dar um poder ainda maior. Então vamos lá, vamos dar uma lapada nesses malucos aqui e mostrar pra vocês o verdadeiro poder do nosso personagem. Então vamos lá, vamos ver aqui o ataque, ó. Bate nele e eles explodem. Não foi muito interessante porque é um só, mas quando tem uma horda gigantesca como essa daqui, fica muito louco, fica psicodélico, maluco. Então vamos lá, vamos rebocar todos esses inimigos aqui em basicamente 20 segundos. Vamos lá. Olha, olha. Vem pro pai, vem. Olha, já era. Reboquei todo mundo em 5 segundos, porque realmente essa é a ideia do jogo. É você ser super poderoso, você ter esse poder gigantesco. Só que o jogo ia ter a quantidade. Então, enquanto você ia ser super poderoso, ia poder matar os inimigos muito facilmente, o jogo ia jogar milhares de inimigos em você. E é claro que o inimigo não ia atacar só dessa forma. Ia ter inimigos que atacavam de longe e tal, pra você poder ter um pouco de desafio, senão o jogo fica chato pra caralho. Porém, como vocês podem ver, a ideia do jogo era muito grande pelo tempo que eu tive e também pras merda que deu no meu computador. Mas é basicamente isso aqui que eu fiz em 2 dias. Vamos contando sério aqui, foi basicamente 2 dias de desenvolvimento desse jogo, mas é basicamente esse o jogo. Eu espero que vocês tenham curtido o jogo, apesar dele não ter saído, eu não ter finalizado ele. Eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam do jogo. Se vocês acham que eu deveria fazer ele, terminar ele, pelo menos essa versão que iria ir pra Jam. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se você tiver sugestão pro jogo, inimigos, ataques diferenciados. Pode comentar que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, vou ler o comentário de todo mundo. E é isso, foi basicamente esse o jogo que eu tentei fazer pra Game Jam e acabou dando merda. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like embaixo que ajuda muito, não tem ideia como que ajuda. Me segue nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Discord e no meu Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição. Se você quiser conversar comigo, eu sempre respondo todo mundo lá. E é basicamente isso. Muito obrigado por tudo, até a próxima e falou, tchau.